neste momento. Oremos. Querido Paizinho que estás no céu, Senhor, neste momento nós te queremos louvar e agradecer por a oportunidade que temos de estar aqui reunidos, apesar das condições que vivemos. Agradecer-te porque podemos realizar esta semana de oração, onde podemos louvar o teu nome através da música, através da oração, e podemos também aprofundar mais sobre a tua palavra. Esta noite, de uma maneira especial, quero-te pedir uma bênção sobre o pastor Artur Machado, que o possas inspirar e que possa da sua boca sorvir palavras vindas de ti. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de darmos a palavra ao pastor Artur, vamos cantar o nosso hino tema, que habitualmente temos cantado todas as noites. Já o sabemos e certamente no final desta semana ainda vamos saber melhor. Portanto, Cresça Cristo em mim é o hino tema que vamos cantar a seguir. Logo depois eu faço uma pequena introdução ao pastor Artur e a palavra é toda dele, porque é hoje ele que traz essa bênção também de nos transmitir a palavra de Deus, e nós estamos muito entusiasmados por o poder ouvir e não queremos perder pitada. Portanto, vamos só cantar o hino tema e depois a palavra será do pastor Artur. Vamos então cantar este hino. Hoje eu quero dedicar hoje eu quero entregar uma nova vida, um novo ser que em ti irá nascer. Hoje eu quero renascer. Hoje eu quero viver nova esperança, uma nova luz, assim brilharei por Jesus. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. Hoje eu quero lembrar hoje eu quero aceitar o sacrifício lá na cruz que fez por mim Jesus. Hoje eu quero refletir hoje eu quero sentir a sua graça, o seu perdão que me ofereceu salvação. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. Tudo que sou agora é teu.
ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. É que eu diminua e cresça Cristo em mim. Como eu disse, nós temos connosco o pastor Artur. O pastor Artur é responsável pelas igrejas da Amadora, da Reboleira e também da Brandoa. É assim, pastor Artur? Sim. Exatamente. E hoje temos um tema muito especial, a difícil conversão da mente. Certamente será um tema extraordinário e nós não queremos perder nada, por isso damos já a palavra. Pastor Artur, obrigado por estar connosco, que o Senhor o abençoe nesta explanação. Muito obrigado. É um prazer estar convosco, mesmo que seja assim através destes recursos digitais, uma vez que vai ser muito difícil durante estes tempos de pandemia nós podermos estar fisicamente mais próximos. E eu gostaria, como é meu hábito, em todas as minhas reflexões, começar com uma ilustração. Há uma neurocientista chamada Talia Sharot e ela levou a cabo uma investigação para compreender como é que o cérebro descarta informações válidas quando essas informações não se encaixam no mundo da pessoa. E então esta investigadora e a sua equipa fez com que uma série de pessoas servissem de cobaias para a sua experiência, e aquilo que ela fez foi muito simples, fez uma espécie de jogo do preço certo. Nesse jogo do preço certo, as pessoas visualizavam vários imóveis e eram convidadas a atribuir um valor a esse imóvel, a esse prédio. E para terem a certeza de que o valor que elas davam era um bom valor, elas tinham que fazer uma aposta. Não era uma aposta muito grande, era entre 60 cêntimos e 1 euro. Portanto, já estão a ver que o valor da aposta era pequenino. 1 euro, se elas estivessem mesmo convencidas que o palpite delas estava certo, 60 cêntimos se elas estivessem pouco convencidas. Esta era a primeira parte, as pessoas viram os imóveis, atribuíram a sua aposta. A segunda parte do programa é quando os diferentes concorrentes falavam acerca das apostas dos imóveis que tinham feito. E aqui eles começavam-se a aproximar, porque havia sempre 3, 4 pessoas que tinham atribuído um determinado valor ao mesmo imóvel. E aqui é que a equipa desta neurocientista começou a trabalhar, porque à medida que as pessoas iam atribuindo valores mais importantes ao imóvel do qual era comum a este grupo, estas pessoas ainda se sentiam mais motivadas para aumentar a sua aposta. Mas, de repente, se houvesse alguém dentro desse grupo que atribuísse um valor mais pequeno a esse imóvel, ainda que essa pessoa estivesse correta, ainda que ela estivesse certa, imediatamente os outros descartavam aquela ideia. Engraçado. E sabem que esta neurocientista chegou a uma conclusão muito simples. Os argumentos, por mais elaborados que sejam, e verdadeiros como eles sejam, se não estiverem de acordo com o nosso esquema mental, não são aceitos. Mesmo que nós não tenhamos razão e os outros tenham. Foi esta a conclusão a que a equipa desta neurocirurgiã e desta neurocientista chegou. E a área do cérebro que foi avaliada foi a região do córtex pré-frontal, que é ativada quando se fala em confiança ou quando se fala em qualidade de argumentos apresentados. E é também a área que tem a ver com as nossas crenças e com as nossas opiniões. Portanto, coisa simples e coisa fácil de constatar. Quando eu tenho uma opinião formada e eu acredito que a minha opinião é certa, mesmo que eu tenha em face de mim uma pessoa que está mais certa do que eu, mas que me contraria, eu não vou aceitar a sua posição. Normalmente é isto que acontece. Ora, é a partir desta pequena ilustração verdadeira que eu vos quero levar até à Epístola aos Efésios. E vos queria pedir que fosse um de vocês a ler o texto, para não ser eu a fazer tudo. Fico sempre incomodado quando sou eu a fazer tudo.
De maneira que eu vou-vos pedir que haja alguém que, ao encontrar o texto da Epístola aos Efésios, no capítulo 4, pudesse ler os versículos 17 a 24. Fiquem descansados que eu não vou comentar estes versículos todos. É só para vos dar uma pista, para vocês entrarem dentro do contexto. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. Se houvesse alguém que gostasse de ler, poderia levantar a sua mão para nós sabermos que vai ler. Oh, muito obrigado. Já temos aqui o irmão Sérgio. Havia também... Mas irmão Sérgio, pode ler, pode ler. O título é Como devem agir os crentes. E o versículo 17 começa por dizer o seguinte: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 24, não é? Sim, sim. Ok. Muito obrigado. Sobretudo é o versículo 23 que eu gostaria de vos salientar, mas para isso tive que vos trazer ao versículo 17 para que vocês compreendam o raciocínio do apóstolo Paulo. Há muitas passagens que eu poderia ter utilizado sobre a renovação da mente, mas para não repetir aquelas que são mais conhecidas, trouxe-vos esta da Epístola aos Efésios. E o raciocínio de Paulo é muito simples, depois dele abordar o que Jesus realizou pelo seu sacrifício, por cada crente, pela Igreja em geral, como através desse sacrifício ele venceu os poderes das trevas, como ele derrubou as barreiras culturais e religiosas que impediam os gentios de aceder à salvação, como através da sua intercessão nós já estamos pela fé nas cortes celestiais, como apesar das diferenças sociais, intelectuais e culturais, o povo de Deus é um. Depois de ter dito isto tudo na Epístola aos Efésios, Paulo deseja mostrar aos crentes como é que toda essa informação deve resultar numa vida diferente. Ou seja, a questão a que ele está a fazer face e a que ele quer responder é esta: no que é que a ação de Cristo por mim se traduz na experiência concreta da minha vida? O que é que muda na verdade? E se muda, como é que muda? O apóstolo Paulo tem um objetivo, é que os seus crentes tenham um estilo de vida coerente com aquilo que creem. Porquê? Porque a vida cristã é uma mudança radical de vida. E o centro da transformação é a relação que eu mantenho com Cristo. Ora, se o centro dessa transformação é a relação que eu mantenho com Cristo, onde é que essa relação se dá? Na minha mente. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. É isso que ele diz no versículo 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É por isso que desde o versículo 17, Paulo vai opor dois tipos de mentalidade. Uma que existia antes da experiência da conversão. E ele vai descrever esse tipo de mentalidade. Ele vai dizer que uma mente antes do momento da conversão não tinha um verdadeiro sentido de vida, tinha um entendimento obscurecido, as pessoas viviam como que alienadas, numa espécie de insensibilidade. Paulo até usa neste versículo 18 uma palavrinha que significa anestesiados. É assim que ele vê as pessoas antes da conversão. E todas estas palavras que ele usa, anestesiados, alienados, entendimento obscurecido, são palavras que têm realmente a ver com a nossa estrutura mental, com os nossos paradigmas mentais, com a maneira como nós resolvemos conduzir a nossa vida a partir daquelas que são as nossas crenças pessoais. E então, a partir do versículo 20, Paulo salienta que a aprendizagem cristã, e até vem a propósito porque nós estamos a estudar um trimestre sobre a educação, e nós já aprendemos que a educação e a redenção são uma mesma coisa. E ele salienta a partir desse versículo 20, que a aprendizagem cristã. E a palavra aprender
no grego, vem da mesma raiz que vem a palavra discípulo. Corresponde não só a estar bem informado, como sobretudo a ser bem formado. Ele diz que a partir dessa aprendizagem, a partir dessa nova formação, nós deveríamos ter um novo paradigma de vida. Ou seja, deveríamos não apenas aderir ao que Cristo nos propõe, como o nosso próprio paradigma ser completamente mudado e passarmos a viver em função dessa conversão. E é por isso que Paulo utiliza aqui as imagens do despir e do vestir. Estas duas imagens do despir e do vestir são imagens que estão conotadas com o processo justamente da conversão. Mas atenção, porque após a conversão ainda há qualquer coisa que tem que ser feita. É renovar, como ele diz no versículo 23, renovar o espírito do nosso entendimento. Ou seja, a maneira como nós começamos tem que ser a maneira como nós continuamos. Ora, é aqui justamente que se encontra a raiz do problema. É aqui que as questões se colocam e que os problemas se levantam. O pastor Paulo Neves, tal como qualquer outro pastor, tem o desejo de fazer com que os seus membros de igreja possam, e com que a igreja possa perceber qual é a mentalidade bíblica e como é que essa mentalidade bíblica, e eu tenho a certeza que também, isto para o pastor Paulo, também tem a certeza de querer fazer isso, é que os seus membros reflitam a mentalidade bíblica. Mas vocês sabem que na igreja nós temos um problema. Em todas as confissões religiosas há ideias que se instalam, que à força de serem propagadas tornam-se convicções, aquilo que nós chamamos mitos religiosos. Nascemos com eles, crescemos com eles, acabamos por acreditar que eles são verdade. E se um dia nós percebemos que não é assim, então nós quase que despertamos para uma nova realidade, mas percebendo que andámos uma boa parte da nossa vida equivocados. Ora, eu estou-vos a falar de uma realidade que existe certamente na Igreja de Coimbra, como existe na Igreja da Amadora, na Igreja da Brandoa, na Igreja da Reboleira, de onde eu sou pastor. E existe em qualquer igreja. São aquelas coisas que nós, meus queridos irmãos, estamos habituados. Aquelas coisas que fazem parte da nossa vivência de igreja, que nós papagueamos, que nós acabamos por acreditar, em que a esmagadora maioria dessas coisas é inócua, mas algumas delas, na verdade, podem trazer-nos alguns problemas à maneira como, à forma como vivemos o nosso cristianismo. Eu dou-vos um exemplo simples. Quando eu era mais moço, mais jovem, tinha aí os meus 15, 16 anos, na minha igreja, de onde eu era oriundo, ensinaram-me a ter um cuidado enorme com o juízo investigativo. Ou seja, basicamente diziam-me assim: não sabes quando é que o teu nome vai passar. Portanto, trata de portar bem. Porque se ele hoje passar e tu não te tiveres portado bem, estás perdido para sempre. E a verdade é que eu vivia atormentado com a coisa, porque eu tinha uma grande dificuldade, era portar-me bem. E então a minha dificuldade traduzia-se em pensar, que se o meu nome passa hoje, eu estou perdido e lá se vai a minha única possibilidade de ir para o céu. Bom, felizmente para mim e para muitos membros da igreja, se calhar, eu fui parar a Colonge, fiz o meu curso de teologia e aquilo que eu aprendi sobre o juízo investigativo não era bem aquilo que eu tinha aprendido e senti um enorme alívio. Resultado, quando eu regressei às igrejas, toca traduzir a boa nova que eu tinha aprendido sobre o juízo investigativo, que o juízo investigativo é uma libertação. E eu via a cara dos meus queridos irmãos, alguns deles olharem para mim boquiabertos, a pensarem que este extraterrestre é este que nos está a dizer uma coisa que não encaixa, pura e simplesmente não encaixa nos nossos paradigmas. Ou pelo menos nos de alguns. E eu dei-me conta aí de alguns desses paradigmas, desses mitos que nos atormentam. É engraçado que o professor Giri Moscala, a pessoa que substituiu o professor Jacques Ducan na cadeira de Antigo Testamento na Universidade de Andrews, escreveu há alguns anos atrás um artigo muito interessante na revista
teológica adventista, e ele identificava 5 mitos perigosos no adventismo. Primeiro, má interpretação acerca do selo de Deus. Afinal, são 2 selos, não é só um. Segundo, a perda de segurança e alegria da salvação por parte dos adventistas. Terceiro, a selagem de Deus no livro do Apocalipse. Quarto, a ideia que muitos têm que vão viver sem o Espírito Santo após o período do tempo da graça. Quinto, a ideia que muitos têm também que hão de viver sem intercessor no fim dos tempos. E Jiri Moskala fez um artigo espetacular identificando estes 5 mitos que ainda hoje estão presentes em muitas das ideias que alguns adventistas têm. George Knight, por seu lado, num livrinho que ele tem, infelizmente, não está traduzido em português, Mitos na Educação, num livrinho que ele tem, ele fala, por exemplo, de um dos mitos, que é o mito do profeta inflexível. E isto, de certeza, meus queridos irmãos, na Igreja de Coimbra vocês têm. O que é o mito do profeta inflexível? É a ideia que muitos têm de interpretar os escritos da irmã White, isolando-os do seu contexto, esparramando-os na nossa frente e fazendo-os dizer aquilo que eles nunca, na verdade, quiseram dizer. Não sei se em Coimbra este fenómeno existe, mas ele existe em muitas das igrejas por onde eu já passei. E o que é interessante, e que eu tenho observado, é que numa reunião ou numa classe de escola sabatina, qualquer citação da irmã White tem sempre a última palavra. Já uma passagem bíblica é sempre sujeita à discussão. Vai-se buscar o contexto da passagem, interpreta-se a passagem, procuram-se as regras de hermenêutica, mas é engraçado, o mesmo não se aplica aos textos da irmã White. E eu fico a pensar com os meus botões que Deus quer fazer em nós uma mudança de mentalidade, mas encrava sempre nas nossas tradições religiosas, nos nossos mitos, nas ideias que nós tão queridamente acarinhamos. E por isso, meus irmãos, eu trouxe-vos esta passagem hoje. E eu queria fazer justamente a ligação com a ilustração com que comecei no início. É que às vezes nós podemos estar de tal forma convictos das nossas opiniões, que mesmo que estejamos na presença de opiniões mais válidas, não somos capazes de as reconhecer como tais. E nesse caso, não apenas perdemos uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento espiritual, como fazemos perder a toda a Igreja essa mesma possibilidade. E aquilo que a doutora Charlotte demonstrou, a Convenção de Professores ajudou-me a confirmar. Mostro-vos aqui este livrinho. Se vocês não têm, um dia, se tiverem a oportunidade, façam o favor. É um livro extraordinário. Não é religioso. Foi-me oferecido na Convenção de Professores do ano passado. Época pré-Covid, em que nós ainda nos podíamos reunir em conjunto. Eu fiz lá umas apresentações e eles acharam que me deviam presentear com um livrinho, coisa que eu agradeço porque eu gosto imenso de ler. Ora, neste livrinho, este senhor, o Dr. Hans Rosling, prova aqui uma coisa interessante. Sabem que muitos dos factos que nós temos como corretos estão ultrapassados, já não são verdade. E este homem fez um teste impecável. Ele fez passar os macacos, uma série de macacos, preenchendo um questionário, e ele constatou que os macacos preencheram esse questionário de maneira mais impecável do que os grandes cientistas governantes do nosso mundo. Já não estou a falar do nosso país, estou a falar do nosso mundo. Instituições como a ONU, quando foram confrontadas com o estado da educação, o estado da saúde, o estado da disseminação da informação, as oportunidades que são dadas às mulheres no nosso planeta, erraram as perguntas onde, é engraçado, os macacos acertaram. Não é que os macacos soubessem ler e tivessem ao corrente das melhores informações, mas mesmo os macacos, assinalando as coisas aleatoriamente, conseguiram acertar mais depressa que os seres humanos que pensam muito sobre elas. E porquê, diz o Dr. Hans Rosling? Por uma coisa simples, que já a doutora Charlotte dizia: quando nós estamos convencidos de algo, é muito difícil fazermos mudar de ideias. Ponto número 1.
Ponto número 2. Nós temos sempre na nossa mente uma capacidade inata de vermos as coisas negativas em primeiro lugar e de as mantermos lá dentro, mesmo se elas de repente mudaram. Mesmo se de repente o planeta evoluiu. Não vos estou a dizer que nós não vamos a caminho do fim dos tempos. Estou-vos a dizer que da próxima vez que falarem dos sinais do fim do mundo, tenham o cuidado de verificar se aquilo que vocês estão a dizer corresponde à realidade do nosso planeta, porque pode não corresponder. Mas toda a gente vai dizer que sim. Porquê? Pela simples razão que nós retemos na nossa mente as coisas mais negativas. E, portanto, é muito evidente que alguém vos diga que hoje em dia a fome no mundo está pior do que estava há 50 anos atrás. É mentira. Pode ser que alguém vos diga que a educação no nosso planeta está pior do que estava há 30 anos atrás. É mentira. E a menos que nós verifiquemos esses dados e nos confrontemos com eles, continuaremos a propagar coisas que não são verdade. Ora, meus irmãos, onde é que eu quero chegar? A 2 aspectos. Comecemos pelo negativo. Aquilo que Deus deseja fazer em nós. A vivência cristã que Ele quer ver impressa na nossa vida. Às vezes fica parada, impossibilitada de avançar, devido aos nossos preconceitos, às nossas tradições religiosas, que não estão escritas em lado nenhum, mas que estão tão acarinhadas por nós que temos dificuldade em nos desembaraçarmos delas. E eu penso frequentemente na experiência do próprio apóstolo Paulo, já que foi ele que escreveu a Epístola aos Efésios. Sabem, quando ele teve o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, a sua vida desabou ali. Tudo aquilo pelo qual este homem viveu, perdera naquela tarde o sentido. E quando ele escreve, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, ele fala de que o choque foi tão grande que ele teve que fazer um exílio na Arábia. E esse exílio na Arábia, que lhe levou 3 anos, permitiu-lhe reler as profecias do Antigo Testamento acerca de Jesus e fazer uma coisa que 5 séculos de judaísmo não conseguiram fazer. Foi reinterpretar o Antigo Testamento à luz do acontecimento de Jesus Cristo e de reinterpretá-las corretamente. E é por isso que, quando eu leio o livro dos Atos dos Apóstolos, a irmã White diz qual foi o segredo do apóstolo Paulo ao fazer essa reinterpretação. Ela diz assim: ele esvaziou a mente dos preconceitos e das tradições que lhe haviam até então modelado a vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Não acho que isto tenha sido fácil para o apóstolo Paulo. E o paradoxo dos paradoxos é que este homem foi capaz de fazer isto, mas muitos dos apóstolos e discípulos de Jesus não foram. E isso levou a um confronto direto com os judaizantes, com aqueles que eram do partido de Tiago. E por isso, quando o apóstolo diz na Epístola aos Efésios, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ele está a falar da sua própria experiência. Do choque que isso representou para ele. Daquilo que ele teve que fazer ao esvaziar-se dos seus preconceitos, das suas tradições religiosas. Às vezes, irmãos, eu tenho uma convicção que é que muitos de nós achamos que a melhor igreja possível é uma igreja conservadora, seja lá o que for que as pessoas que assim pensam querem entender por isso. Mas eu acho que nós estamos envolvidos num processo que é o processo de redenção. E nesse processo, Deus não quer pessoas conservadoras nem liberais, nem igrejas conservadoras nem liberais. O que Deus quer é pessoas transformadas pela verdade, a partir da sua mente. E George Knight, num livrinho que agora sim está traduzido em português, que eu acho que todos os professores o receberam, num livrinho Educar para a Eternidade, George Knight tem 2 citações que eu não resisto a partilhar convosco. Uma delas: toda a verdade, se for realmente verdade, é verdade de Deus, não importa onde se encontre. Toda a verdade, se for realmente verdade, eu acho que todos os professores o receberam, num livrinho Educar onde se encontre.
Não pensemos, meus queridos irmãos, que encontremos apenas a verdade nos escritos extraordinários da nossa Igreja. Encontramos muita verdade, mas também encontramos fora da nossa Igreja. Segunda citação que George Knight tem nesse livrinho, na página 139, ele diz assim: as igrejas cristãs, incluindo o adventismo do sétimo dia, têm com demasiada frequência sido os bastiões conservadores da sociedade, quando eles devem funcionar como agentes de mudança. A vida de Jesus, tal como ela é descrita na Bíblia, pode ser melhor definida como um modelo de mudança, mais do que de conservadorismo. Ele foi o reformador por excelência e chamou um povo para ser um agente de mudança na sua missão permanente. Bom, disse-vos que queria salientar dois aspectos. Já salientei o negativo, falta-me salientar o positivo. Felizmente que existem irmãos em cada igreja que fazem esta experiência de renovação mental, que vão ao encontro verdadeiramente do que a Bíblia diz, de procurarem entender a mentalidade bíblica, de procurarem perceber como é que eles podem transcender os preconceitos, as ideias acarinhadas, as tradições religiosas que não estão escritas em lado nenhum, e que ajudam as suas igrejas a irem para lá dos mitos religiosos. Encorajo-vos, se for esse o vosso caso, a continuarem, apesar das críticas de alguns e às vezes da perda de popularidade de outros. Eu sorrio sempre, sabem, quando eu penso que Jesus, a determinado momento do seu ministério, deixou de ser muito popular, porque as pessoas perceberam que ele não enquadrava nos mitos e conceitos que tinham feito acerca do Messias. Não quer dizer que ele estivesse errado. Quer dizer apenas que essas pessoas estavam a seguir naturalmente a reação dos seus servos. Também sorrio quando eu constato que o apóstolo Paulo teve que fazer face aos judaizantes do seu tempo, àqueles que eram do partido de Tiago. Não é que ele estivesse errado. Ele estava certo. O que os outros estavam era a seguir naturalmente a reação dos seus servos. E levou muito tempo para que Deus pudesse ajudar esses outros a verem onde é que Paulo queria chegar. Mas fico feliz porque houve um Paulo. Fico feliz porque em cada igreja há pessoas assim. E oro pela conversão de todos, para que Deus nos ajude a construir sobre o fundamento seguro, como agentes verdadeiros de mudança e transformação que o Espírito Santo usa para tornar a Igreja Adventista mais conforme ao ideal do seu Mestre. Que Deus nos ajude e que essa possa ser a experiência de cada um de nós. Amém. Amém. Agradecemos ao pastor Artur por esta mensagem. Muitas vezes, para aprendermos coisas, temos que desaprender outros conceitos que muitas vezes são mitos e são erróneos. Obrigado, pastor Artur, por esta mensagem. E enquanto escutamos uma música especial que será projetada, eu gostaria que nós pudéssemos meditar e refletir nesta mensagem para as nossas vidas. Se realmente aquilo que ouvimos é algo que nós vivemos e se realmente for isso, for o caso, que nós possamos refletir nestas palavras, enquanto ouvimos esta música. Como é lindo ver pessoas que amamos a reconhecer que viver para Cristo é muito mais do que vencer, é encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a
salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. É poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. É poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Espero que tenham apreciado esta bela melodia e refletido também nas palavras do pastor Artur. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Nós temos-nos dividido em salas para orarmos. Hoje vamos fazer diferente. Eu vou pedir a 2 pessoas para orar e depois pediria ao pastor Artur que terminasse com uma oração. Está bem? A terceira oração será o pastor Artur. Eu vou pedir ao Will e ao Jorge Carapinheira para fazerem uma oração e depois o pastor Artur terminará com essa oração. Só dizer o seguinte: os irmãos têm enviado para mim motivos de oração. Esses motivos de oração estão a ser guardados e na sexta-feira nós vamos dividir-nos em salas e vamos orar todos estes casos que vocês aqui têm mencionado. Já temos cerca de 12 pedidos e por isso nós vamos deixar para sexta-feira. Por isso eu peço que continuem a enviar para mim, ou para o e-mail ou para o WhatsApp, os vossos pedidos de oração, para na sexta-feira podermos ter um momento especial de oração por estes casos. Tá bom? Vamos então pedir ao Will e ao Jorge e depois ao pastor Artur que façam as orações. Oremos. Querido Pai que se encontra nos teus céus, Senhor, mais uma vez agradecemos por mais um dia que estamos aqui, Pai, todos juntos, dias orando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Não obstante as dificuldades, não obstante as barreiras, mas sabemos, o Pai, que a tua presença é o que nós queremos. Que a tua presença é o que nos inspira e que nos livra de todos os males, Pai. Quem está com todos os pedidos quanto foram feitos aqui, o Senhor sabe que foi registrado. O Pai derrama a bênção sobre esse mundo, de maneira que nós possamos, Pai, sentir a bênção, sentir a sua presença e nós possamos mudar, Pai, o nosso ser, nosso caráter, nosso coração, Pai. Tira-nos o coração de pedra
e dá-nos um coração de carne, Senhor. Toca nele, que faça tudo, Pai, segundo a sua vontade. Estamos aqui, ó Pai, não por vangloriar, mas sim para a exaltação do seu santo nome, Senhor. Amém. Cuida de nós, cuida de nossos familiares. Faça com que nós possamos, ó Pai, estar unidos, estudando a Sua Palavra, dia após dia, ó Pai. Que nós possamos manter a nossa comunhão constante contigo. De maneira quando o Senhor chegar dos céus, que nós possamos sentir, Pai, a Sua vinda. Que nós possamos estar bem preparados para Teu encontro nas nuvens. Amém. São bem, se favor, nós suplicamos, não porque somos dignos nem merecedores, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pedimos ao Jorge para ligar o som. Jorge, pode ligar o som, por favor? Peço desculpa. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, pelos momentos aqui que passamos na partilha da Tua Palavra. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu nos falaste esta noite ao nosso coração e à nossa mente. Que realmente nós possamos pôr em prática as palavras que vieram até nós, ó Pai. Senhor nosso Deus, que realmente nós possamos, a nossa vida possa ser uma vivência contigo e que realmente, ó Senhor, possa ser uma vivência também com os outros. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Tu sabes que nós passamos muitas dificuldades a níveis de estar na presença uns dos outros, mas que realmente, ó Senhor, através destes meios, nós possamos louvar e bendizer o Teu nome. Senhor nosso Deus, queremos também Te pedir que nos venhas abençoar a cada um que está aqui presente, Pai. Não só através do Zoom, também no YouTube e também através da nossa TVA, Pai. Que realmente, ó Senhor, todos juntos possamos louvar e bendizer o Teu nome. Fica, pois, também com nossos mais velhos, Senhor, que são mais vulneráveis, que realmente os venhas abençoar, os venhas dirigir, os venhas fortalecer e guardar destes perigos, Pai. Dá-nos agora a Tua paz e a Tua bênção para esta noite. Que realmente os nossos anjos nos guardem e nos protejam. Que o Teu Santo Espírito esteja em nós. É o que Te vamos suplicar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Ó nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que a Tua Palavra nos traz como incentivo, como motivação, como encorajamento, para podermos deixar que o Teu processo renovador e transformador se execute no interior do nosso ser, na nossa mente. Ajuda-nos a perceber, Senhor, como é que isso pode ser realizado. E ajuda-nos também a perceber como é que devemos evitar de sermos barreiras a essa transformação. E como é que podemos, abrindo-nos à Tua Palavra, deixar que ela nos guie e nos oriente numa coerência de vida que seja atrativa para aqueles que estão também à nossa volta, aqueles que contactam diretamente conosco. Te peço uma benção muito particular e muito especial para a Igreja de Coimbra durante esta semana de oração. Que ela contribua para o desenvolvimento e para o crescimento dos seus membros. Que ela os guie e os oriente nas suas perspectivas de vida e que os enriqueça com cada uma das perspectivas que forem trazidas até eles. Vem abençoar também o pastor Paulo Neves, guia-o e orienta-o para que, através das suas palavras, através também do seu ensinamento, a Igreja possa ser edificada, possa também crescer e desenvolver-se. E a todos nós, Senhor, dá-nos um espírito de esperança e de confiança, de completa segurança em Ti, apesar das dificuldades pelas quais passamos, porque estamos certos de que Tu nos guias e nos orientas para um propósito claro e definido. E ajuda-nos a irmos descobrindo esse propósito à medida que vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo em Ti. Te agradecemos no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Resta-nos despedir, agradecer ao pastor Artur mais uma vez, que Deus o abençoe ao ministério e à sua família de uma forma particular.
e é sempre bem-vindo entre nós, Pastor Artur. É um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado convosco também esta noite. Que Deus os abençoe muito. Vocês. Obrigado. Um abraço a todos, aqueles que nos veem também pelo YouTube, a todos aqueles que estão connosco. Não se esqueçam que na sexta-feira, a próxima reunião é na sexta-feira às 20 horas. Contamos convosco, não só aqui no Zoom, mas também no YouTube. Até lá, que Deus vos abençoe e fiquem com o Senhor. Um abraço.